Então, gente, agora falando um pouco sobre estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis também é muito importante. Normalmente, o que é pedido nos exercícios sobre isso é ele te dar uma, uma molécula no seu, a fórmula molecular de uma molécula e pedir para você desenhar a estrutura de Lewis. Ela também vai ser importante para você identificar a carga formal. Quando você tem a estrutura de Lewis, você consegue, né, identificar a carga formal melhor, identificar se vai ter ressonância, identificar várias coisas. E para chegar nessa estrutura de Lewis e para chegar na estrutura mais estável, você segue alguns passos. Você primeiro tem que saber o número de elétrons, o total de número de elétrons de todos os átomos envolvidos, identificar o átomo central e colocar as ligações e distribuir os outros elétrons. E depois disso vai ter algumas regrinhas, algumas coisas que você vai ter que se atentar para não chegar a uma estrutura de Lewis errada. A gente vai fazer logo um exemplo de uma estrutura que eu acredito ser até bem complexa, assim, e eu acho que tudo isso vai ficar mais claro, essas etapas aqui que eu coloquei. Então, beleza. A gente vai fazer a estrutura do ácido nítrico, HNO3. No exemplo do livro, que coloca o ácido nítrico para a pessoa fazer a estrutura de Lewis, ele fala como que é essa conectividade, qual que é o átomo central. E muitas vezes você vai ter que saber, ele vai ter que te falar isso, porque, enfim, você não consegue prever aqui só pela estrutura de Lewis. Você pode ter uma ideia, mas é difícil de prever, assim, na maioria das vezes. E no caso, ele já fala que o átomo central é o nitrogênio. Você poderia inferir isso por ser um ácido, né? Então, você pode ter uma ideia de que isso vai ocorrer mesmo. Mas, normalmente, ele tem que te falar. Então, o átomo central vai ser o nitrogênio. E aí você coloca os outros átomos ao redor. E ele fala também que o hidrogênio não está ligado ao átomo central. Então, ele está ligado a um dos oxigênios. Então, depois que você representou aqui os átomos, antes de tudo, né, como eu já coloquei ali em cima, é interessante você contabilizar todos os elétrons para você não esquecer de colocar algum elétron, de fazer acabar fazendo alguma coisa errada por conta disso. Então, a gente tem aqui um hidrogênio, correspondente a um elétron, mais um nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência, mais 3 multiplicado pelo número 6, que é o número de elétrons na camada de valência do oxigênio. Com isso, a gente chega ao valor de 24 elétrons. Beleza. Voltando aqui, a gente representou os átomos e a gente sabe que o hidrogênio está aqui ligado ao oxigênio e não ao átomo central. E a gente liga aqui os outros átomos ao nitrogênio. Com isso, a gente percebe que foram quatro ligações, cada ligação 2 elétrons, então já foram distribuídos 8 elétrons. Se foram distribuídos 8 elétrons, quer dizer que sobram 16. E agora a gente vai distribuir nos átomos ao redor, completando o octeto. Aqui 8 elétrons ao redor, 8 elétrons aqui, 8 elétrons aqui. Pronto. A gente colocou 4 aqui, 6 aqui, com mais 6 aqui, 16 elétrons. Completou. No entanto, acabou que a gente não conseguiu completar o octeto no átomo central, que é o nitrogênio. Então, a gente pode
pegar os elétrons daqui e passar para cá. Quando a gente faz isso, a gente completa o octeto do hidrogênio. E, enfim, o octeto do oxigênio continua completo. E agora é interessante a gente verificar as cargas formais, porque essa molécula ela é neutra. Então, a somatória das cargas formais tem que ser zero. Eu não vou fazer desses dois aqui, porque eu sei que vai dar zero, mas se vocês quiserem, podem fazer como exercício, só para a gente adiantar essa aula não ficar muito grande. Então, se a gente fizer a carga formal aqui desse oxigênio, a gente vai perceber que o oxigênio, 6 elétrons normalmente na camada de valência, aqui ele tem 7, então a carga formal dele é menos 1. Menos 1. No nitrogênio aqui, normalmente ele tem 5 elétrons, menos aqui ao redor dele vai ter 4, então mais 1. Eu sei que todos os outros vão ser iguais a zero, mas vocês podem conferir também. Então aqui menos 1 e aqui mais 1. Portanto, a gente tem menos 1 com mais 1, a gente chega que essa molécula tem uma carga total, né, igual a zero. E isso está compatível também com o que foi esperado, porque ele não deu um íon, ele deu uma molécula neutra. Então, a gente chegou, sim, na estrutura de Lewis mais próxima, assim. Mais próxima não, né? No caso, é a real. A gente chegou na estrutura de Lewis que a gente queria. No entanto, inclusive, é engraçado porque essa estrutura ela tem uma ressonância. Esses elétrons podem estar, essa dupla pode estar aqui ou pode estar aqui nesse outro oxigênio. E aqui em cima, esse oxigênio pode estar negativo. Então, essa molécula pode ser isso, ou essa dupla vir parar aqui. E essa carga negativa aqui para esse outro oxigênio. E vocês podem fazer aí, por exemplo, o híbrido, inclusive para treinar, para ver se vocês estão entendendo tudo certinho em relação à estrutura de ressonância, que seria algo parecido. Vou fazer aqui o híbrido, acho que vai ser rapidinho. Seria algo mais ou menos assim. Carga parcial aqui, carga parcial aqui, por onde passaram as duplas, dupla pontilhada. E, claro, sempre representando todos os elétrons, né? Aqui vão ser representados 4 elétrons, aqui representados mais 4 elétrons livres, e todos os elétrons dessa molécula. Enfim, no livro também tem muitos outros exercícios sobre estrutura de Lewis. Se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem tentar fazer mais um, ou enfim, para fixar ainda mais esse conteúdo. Ok, próximo assunto que a gente vai chegar é a questão do dipolo. Dipolo, hibridização e geometria. Geralmente esses três assuntos, eles são mais conceituais e assim como as outras coisas que a gente viu até aqui, não é uma coisa muito manual de fazer assim, é mais uma coisa voltada para você explicar algum fenômeno, alguma exceção, explicar basicidade, explicar reação.
Então, são conceitos, assim, que vocês viram também um pouco em química, na química geral, mas que elas são conceitos que são bem importantes, eu acho que é legal relembrar aqui de novo. Bom, esse momento de polo na molécula, geralmente a gente trata dentro de uma ligação. É interessante você saber disso, porque você vai conseguir, através disso, identificar polos positivos e polos negativos dentro dessa molécula. E como a gente já sabe, polos positivos e polos negativos se atraem, tanto dentro da molécula como em relação a outras moléculas ali que podem interagir com ela. Então, se você tem uma molécula, tipo essa letra A aqui, que a gente tem o CH3Br, né? Que ele tá o carbono aqui ligado ao bromo. Você sabendo onde que fica o polo positivo dessa molécula, qual é o átomo que está mais tendencioso a estar positivo ou negativo, isso te traz uma luz em relação a saber que se você jogar algum reagente que seja muito negativo ali, ele muito provavelmente pode reagir com a parte positiva dessa molécula. Então, é uma das finalidades de você saber essa questão do dipolo. Claro que tem outras, mas essa é uma delas. Então, eu vou fazer a letra A e a letra B. E se vocês quiserem, vocês podem fazer os outros como exercício mesmo, treino, aí na casa de vocês mesmo. E esses dois exercícios, inclusive, são do livro da Paula Bruce. Então, para quem quiser procurar, são do capítulo 1 do livro, se eu não me engano. Então, é o seguinte, nesse primeiro exemplo, a gente tem o carbono, claro, os hidrogênios aqui ligados a ele, ligado ao bromo. Para você saber da onde para onde vai essa seta, que é o momento de polo dessa ligação, saiba que essa seta vai ser do elemento menos eletronegativo para o elemento mais eletronegativo. Nesse caso, inclusive, ele pede para você olhar na tabela, mas, assim, normalmente dá para fazer isso até sem olhar na tabela, ou olhando assim mais ou menos pela camada que o elemento tá. Mas se você ainda sente um pouco mais de dificuldade em identificar isso, você pode olhar em tabela, tanto na tabela periódica ou na própria tabela aqui do livro. Mas saiba que trata-se dessa diferença de eletronegatividade. Nesse caso, o elemento mais eletronegativo dessa ligação vai ser o bromo. E, portanto, a seta vai vir daqui para cá. Então, você sabe que aqui você tem um polo positivo dessa molécula e aqui você tem um polo negativo dessa molécula. Então, se eu jogar aqui, eu tenho esse composto, eu jogo aqui alguma outra molécula para reagir, ela é muito negativa, muito provavelmente, se ocorrer uma reação, a reação vai ser entre essa molécula negativa e o centro positivo, que no caso é o carbono. Na letra B, a gente já tem o carbono numa situação um pouco mais diferente. Você tem o carbono novamente, só que ligado ao lítio. O lítio, como um metal ali, ele, ele é muito menos eletronegativo. Então, a seta vai ser do lítio, do polo positivo da ligação, digamos assim, para o polo negativo. Então, aqui, dessa vez, o carbono vai ter uma carga parcial negativa e o lítio uma carga parcial positiva. E novamente a mesma dinâmica aqui, se você jogar um elemento ali para reagir, a coisa mais provável que vai acontecer, se esse elemento for negativo, é ele reagir com o polo positivo dessa molécula, que no caso já é o lítio. Então, vocês podem ficar livres assim para fazer os outros exercícios, para essa aula não ficar muito grande, não vou ficar me delongando muito nessa parte. E a gente vai partir para a parte de hibridização e geometria. Vou apagar isso aqui.
a gente começar a falar sobre isso. Bom, hibridização, provavelmente vocês devem ter visto um pouco disso, então vou tentar fazer um exemplo e ir explicando em cima dele. Eu escolhi pegar esse exemplo 58 e fazer a letra D. Eu vou fazer tanto para o carbono, a hibridização, como para o nitrogênio. E vocês vão ver que a partir da hibridização, vocês já vão conseguir saber também a geometria. Ou tem muita gente que usa outras teorias para descobrir isso, mas é bem tranquilo, assim. Nesse caso, para o nitrogênio, a gente sabe que ele é na última camada dele, né? Na segunda camada, ele vai ter 5 elétrons no orbital S e no orbital P, 2p. Distribuindo esses elétrons, você vai ter isso aqui, 5 elétrons. Quando ele faz essa ligação, ele está fazendo duas ligações. Quando ele faz uma ligação tripla, ele faz duas ligações π e uma sigma. Para fazer a ligação sigma, ele vai ter que hibridizar o orbital S com o orbital P. E as ligações π serão com os orbitais P mesmo. Então, você vai ter dois orbitais sp, um deles vai fazer a ligação sigma, dois orbitais p, fazendo as duas ligações π, e os dois elétrons livres dele, que vão estar aqui, vão estar no orbital sp. Então, a hibridização dele é sp. Para o carbono, você já vai ter, nesse caso, 4 elétrons, orbital S e aqui orbital P. 4 elétrons. Pronto. Para fazer a sigma, você vai ter que hibridizar um orbital sp. Você vai precisar de dois orbitais p para fazer as duas ligações π. E aqui você vai ter um orbital sp vazio. Então, o carbono também, inclusive, tem hibridização sp. Quando a gente tem hibridização sp, a geometria sempre vai ser a geometria linear. Então, é até uma coisa que a gente pode guardar para meio que facilitar a nossa vida. Claro que a gente pode usar algumas teorias para poder determinar isso, questão de número de átomos ao redor átomos e elétrons ao redor do átomo em questão, que a gente está analisando a geometria, mas para ser um pouco mais prático, como a maioria das coisas que a gente vai ver em orgânica são hibridizações do carbono, a gente pode guardar uma coisa aqui. Então, vou apagar isso aqui que eu fiz, porque o que estava pedindo era para saber a hibridização do átomo. A gente chegou na hibridização do nitrogênio, que é sp, do carbono, que também é sp, e é interessante a gente guardar o seguinte, vou apagar isso aqui, resposta a gente já chegou, mas a gente pode usar essa mesma metodologia para descobrir os 3 estados de hibridização do carbono, que pode ser sp, sp3, tá na ordem, né? sp2 e sp3. Sempre que você tiver a hibridização sp, você vai ter um carbono fazendo uma tripla,
ligação, vou fazer aqui 3. SP2, ele vai estar fazendo uma dupla, e SP3, ele vai ter todas as suas ligações simples. Tudo simples. A geometria dessas ligações, na verdade, a geometria desse carbono sempre vai ser, quando for SP e for tripla, vai ser linear. SP2, com uma ligação, no caso, né, dupla, vai ser trigonal plana. Acho que é melhor até representar, né, aqui. Trigonal plana. Ou seja, assim. E quando for SP3, ou seja, ter todas essas ligações simples, a geometria desse carbono vai ser tetraédrica. Muitas vezes, para a gente representar esse tetraedro de uma forma tridimensional, a gente utiliza, além disso, as estruturas de cunha pontilhada e cunha cheia. Como é que são essas estruturas? Que seria o carbono. Essas duas estruturas aqui, essas duas ligações, a gente representa no plano. Essa cunha cheia aqui quer dizer que está para frente esse ligante. E essa cunha vazia aqui quer dizer que está para trás. E isso é a representação de um tetraedro. Então, isso é interessante da gente lembrar.